Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a este canal. Convido a você a se inscrever e também deixa seu like. Também não esqueça de clicar ali nos sininhos para receber as notificações dos próximos vídeos. Então vamos para o conteúdo. 1 Samuel, capítulo 28. Davi guarda o rei filisteu. Naqueles dias, os filisteus reuniram suas tropas e se prepararam para guerrear contra Israel. Então Aquis mandou chamar Davi e lhe declarou: quero te dizer que escolhi a ti e a teus homens para vir e lutar ao meu lado nesta guerra. 2. Replicou Davi a Aquis: então tu sabes o que teu servo é capaz de fazer. Diante do que Aquis respondeu: muito bem, eu te colocarei como minha guarda pessoal e permanente. Saul consulta uma médium. 3. Samuel já havia morrido há algum tempo, e todos os israelitas tinham pranteado muito a morte dele, e o haviam sepultado na cidade de Ramá, sua cidade natal. Saul havia executado e expulsado de Israel todos os médiuns e aqueles que consultavam espíritos. Versículo 4. Entre mentes os filisteus se juntaram e vieram acampar em Sunem, enquanto Saul reunia todos os israelitas e erguia seu acampamento em Gilboa. 5. Assim que Saul observou o acampamento filisteu, sentiu profundo pavor e temeu muito por sua vida e futuro. 6. Buscou depressa consultar o Senhor, mas este não lhe deu uma só palavra, nem por meio de sonhos, nem por Urim, nem mesmo mediante os profetas. Versículo 7. Desesperado, Saul ordenou aos seus serviçais: procurai uma mulher que seja médium, a fim de que eu lhe fale da minha aflição e a consulte. E prontamente os servos lhe informaram: há uma necromante em Endor. 8. Então Saul se disfarçou, vestindo roupas diferentes. E ao cair da noite foi com 2 dos seus servos falar com a tal vidente. E lhe disse: rogo-te que me reveles o futuro, invocando para mim quem eu lhe nomear. Versículo 9. A mulher, porém, lhe replicou: tu bem sabes o que fez Saul, como exterminou da terra os médios e adivinhos. Por que armas uma cilada para que eu seja morta? Versículo 10. Então Saul jurou-lhe por Yahvé, o nome do Senhor, declarando: tão certo como Yahvé vive, nenhum mal te sucederá por causa desta tua atitude para comigo. 11. Questionou-lhe a mulher: pois bem, a quem desejas que eu faça subir? E ele rogou-lhe: faz-me subir, Samuel. Versículo 12. Assim que a mulher viu Samuel, exclamou em alta voz e indagou a Saul: por que me enganaste? Tu és Saul. Versículo 13. Em seguida o rei a acalmou, afirmando: não temas, revela-me o que está vendo. Então a mulher explicou-lhe: observo Elohim, um ser divino que sobe da terra. Versículo 14. Então Saul quis saber mais e lhe indagou: qual a aparência dele? Ao que a mulher prontamente replicou: é como um homem idoso, vestindo um manto, e está subindo. Então Saul deduziu que era Samuel. Ajoelhou-se e prostrou-se com o rosto no chão. Versículo 15. Samuel disse a Saul: por que me perturbastes fazendo-me subir? Saul explicou-lhe: estou profundamente angustiado, porquanto os filisteus pelejam contra mim, e Deus se afastou da minha pessoa e não me responde mais, nem por meio dos profetas, nem por sonhos. Por esse motivo te chamei, para que me orientes no que devo fazer. 16. Então Samuel disse: por que me indagas sobre isso, se o Senhor se afastou de ti e se tornou teu inimigo? Versículo 17. O Senhor te fez como havia revelado por meu intermédio, pois o Senhor rasgou o reino da tua mão e o entregou a Davi, o teu próximo. Versículo 18. O Senhor te fez isso hoje, pois não obedeceste à sua palavra e não executastes as suas ordens de juízo,
e grande ira sobre os amalequitas. 19. E portanto o Senhor entregará a ti e todo o povo de Israel nas mãos dos filisteus. E amanhã tu e teus filhos estareis contigo, e o Senhor entregará todo o exército de Israel ao domínio dos filisteus. 20. Naquele mesmo instante Saul caiu estendido no chão, tomado de incontrolável pavor por causa das palavras de Samuel. Suas forças se esvaíram de seu corpo, pois também ele não havia comido nada durante todo aquele dia e toda aquela noite. 21. Quando a mulher se aproximou de Saul e constatou que ele estava absolutamente perturbado, procurou acalmá-lo, dizendo: A tua serva te obedeceu. Arrisquei minha vida e fiz o que me ordenaste. Versículo 22. Agora eu te suplico, ouve também as palavras da tua serva. Deixa-me servir-te um pedaço de pão, come e recupera as tuas forças para seguir o teu caminho. 23. Porém Saul não aceitou, alegando: Não comerei. Mas seus servos e a mulher conseguiram convencê-lo, e ele a atendeu. E levantando-se do chão, sentou-se na cama. Versículo 24. A mulher tinha em casa um bezerro de engorda, e sem demora o matou. E pegou também farinha, amassou-a e assou pães sem fermento. Versículo 25. Então serviu a Saul e aos que estavam com ele. Todos comeram e depois se levantaram e partiram naquela mesma noite. Observemos aqui o que diz o comentarista dessa Bíblia de Estudo, KJ. É importante notar que o autor desse trecho bíblico é testemunha ocular dos fatos e um dos servos de Saul que conhecia a necromante sugerida pelo próprio Saul. Qual versículo, qual trecho bíblico que é? Vou recapitular aqui. É onde nós lemos aqui o versículo 13. Em seguida o rei a acalmou, afirmando: Não temas, revela-me o que está vendo. Então a mulher explicou-lhe: Observo Elohim, com letra minúscula, vírgula, um ser divino que sobe da terra. Então é importante notar que o autor desse trecho bíblico é testemunha ocular dos fatos e um dos servos de Saul que conhecia a necromante sugerida pelo próprio Saul. Com frequência, os servos eram estrangeiros e pagãos. Contudo, pela soberania de Deus, esse depoimento entrou para as Escrituras como texto bíblico canônico, e assim deve permanecer como os discursos dos amigos de Jó. As afirmações do autor de Eclesiastes sobre a mesmice da vida, entre aspas, debaixo do sol, ou o final comum a humanos e animais, ou ainda a fala da astuta mulher de Tecoa. A própria Bíblia garante que não foi Samuel que respondeu a Saul mediante os seguintes argumentos. Primeiro, gramatical. O verbo hebraico é completo e categórico. Deus parou de responder a Saul e não mais voltaria a fazê-lo. 2. Exegético. Deus não se revelaria a Saul por meio de usual Urim ou Tumim. Abre parênteses, sacerdotal. Versículo 6. Fecha parênteses. Nem por sonhos ou profetas. Entre parênteses, inspiracional. Samuel só falava o que ouvia de Deus. Se Deus não fala com Saul, como Samuel revelaria mais alguma coisa de Deus a Saul? Entendeu? Número 3. Metafísico. Deus é uma pessoa viva e se relaciona somente com seres vivos. Samuel morto não se atreveria a ir contra a doutrina que ele mesmo pregara. Número 4. Escatológico. Samuel, que sempre foi justo, pecaria gravemente se, tendo estado no, entre aspas, seio de Abraão, desobedecesse a Yahvé. Levítico 16, 27 ao 31. Então nós estamos vendo que a Bíblia garante que não foi Samuel que respondeu a Saul mediante os seguintes argumentos. Então vamos para o quinto argumento. Doutrinário e profético. 2 pontos. Consultar espíritos é um ato terminantemente proibido por Deus. Se os espíritos pudessem profetizar, então suas palavras deveriam vir de Deus e, portanto, cumprirem-se com exatidão. E as pseudo-profecias transmitidas pela pitonisa não resistem ao menor julgamento. Deuteronômio 18, 22, 1 Coríntios 14, 29. São todas ambíguas
e imprecisas, justamente como as dos oráculos subilinos e délficos. Saul não foi entregue nas mãos dos filisteus no sentido sibilino, sugerindo que seria supliciado. Saul, na verdade, se suicidou. Capítulo 31, versículo 4. Não morreram todos os filhos de Saul, como insinua a pseudo-profecia mediúnica. 1 Samuel 28, 19. Sobreviveram pelo menos 3 filhos de Saul: Isbosete, Armone e Mefibosete, 2 Samuel 2, 8 ao 10. Tampouco Saul morreu no dia seguinte, como indica o estilo délfico, ambíguo, do falso Samuel interpretado pela pitonisa. 28:19. Saul morreu cerca de 18 dias depois da pseudo-profecia. Sendo assim, quem respondeu a Saul? Olha a pergunta. Sendo assim, quem respondeu a Saul? A Bíblia diz que foram, entre aspas, espíritos do mal. Atos 16, 16, 18, 2 Coríntios 11, 14, 15, Efésios 6, 12. Então, sendo assim, quem respondeu a Saul, a Bíblia diz que foram, entre aspas, espíritos do mal. São anjos do mal. Efésios 6, 12. Porquanto nossa luta não é contra seres humanos, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores desse sistema mundial em trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por esse motivo, vesti toda a armadura de Deus, a fim de que possais resistir firmemente no dia mau, e havendo batalhado até o final, permanecereis inabaláveis, sem retroceder. Estai por firmes, trazendo de volta da cintura a verdade, e vestindo a couraça da justiça, calçando vossos pés com a proteção do evangelho da paz, e embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todas as setas inflamadas do maligno. 17. Usai igualmente o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Voltando lá no comentário de 1 Samuel 28, veja só. Então nós vimos aqui, sendo assim, quem respondeu a Saul? A Bíblia diz que foram espíritos do mal. 2 Coríntios 11, 14 ao 15, que nos ensina a tomar cuidado com a lábia do diabo. E essa atitude não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Versículo 15. Portanto, não é surpresa alguma que seus serviçais finjam que são servos da justiça. O fim dessas pessoas será de acordo com o que as suas ações merecem. Atos 16, 16 ao 18, onde Paulo liberta uma jovem do demônio, liberta a jovem do demônio. E aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem escrava, que estava tomada por um espírito que a usava para prognosticar eventos futuros. Dessa forma, ela arrecadava muito dinheiro para seus senhores, por meio de adivinhações. 17. Seguindo a Paulo e a nós, vinha essa moça gritando diante de todos: Estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Versículo 18. E ela insistiu em agir assim por vários dias. Finalmente Paulo irritou-se com aquela atitude e dirigindo-se ao Espírito, repreendeu, exclamando: Ordeno a ti em nome de Jesus Cristo, retira-te dela. E ele naquele mesmo instante saiu. E nós vimos então que o nome de Jesus é autoridade universal e suficiente sobre todos os espíritos malignos. Lucas 8, 28, Mateus 28, 18. Voltando lá no comentário de 1 Samuel 28, então, a Bíblia diz que foram espíritos do mal, são anjos do mal. Quem respondeu a Saul? A Bíblia diz que foram esses espíritos do mal. As Escrituras nos permitem entender que cada um de nós tem pelo menos 2 anjos que nos acompanham sempre. Um bom, Salmo 34, 7, Mateus 18, 10, Lucas 15, 10.
que anota todas as nossas atitudes numa espécie de diário relatório e depois de nossa morte apresenta-o diante de Deus. Apocalipse 20:12. E um anjo mau que após a nossa morte assume a nossa identidade e se faz passar por nossas pessoas através de seus médiuns. É por isso que Paulo nos adverte sobre a luta que temos contra as forças espirituais do mal, em Efésios 6:12. É exatamente por esse motivo que Deus proíbe qualquer consulta aos mortos e espíritos desencarnados, pois são, entre aspas, espíritos mentirosos. Não são nossos entes queridos, Deuteronômio 18:10-14, mas espíritos maus se fazendo passar por eles, mediante todo o conhecimento que deles coletaram durante a vida. Então veja aqui, as Escrituras nos permitem entender que cada um de nós tem pelo menos 2 anjos que nos acompanham sempre. Um anjo bom, que anota todas as nossas atitudes numa espécie de um diário, um relatório, e depois de nossa morte apresenta-o diante de Deus. Apocalipse 20:12. Um anjo bom. Mateus 18:10. Tende todo cuidado para que não desprezeis a qualquer destes pequeninos, pois eu vos asseguro que seus anjos nos céus veem continuamente a face de meu Pai Celestial. Veja aqui, aqui Jesus se refere aos anjos guardiões, destacados pelo Senhor para cuidar das crianças e cuidar do povo de Deus em geral. Salmo 34:7, Salmo 91:11, Atos 12:15, Hebreus 1:14. Voltando lá no comentarista aqui, e um anjo mau, que após a nossa morte assume a nossa identidade e se faz passar por nossas pessoas através de seus médiuns. É por isso que Paulo nos adverte sobre a luta que temos contra as forças espirituais do mal. Efésios 6:12, nós já lemos. É exatamente por esse motivo que Deus proíbe qualquer consulta aos mortos e espíritos desencarnados, pois são espíritos mentirosos. Não são nossos entes queridos, mas espíritos maus se fazendo passar por eles mediante todo o conhecimento que deles coletaram durante a vida. Veja só, Deus é bem claro em proibir que consultemos os mortos. Isaías 8:19-20. Devido ao avanço e amplitude do ecumenismo, algumas bíblias de estudo não comentam esse assunto. Mas a verdade é que Deus abomina a consulta aos mortos e todas as formas de necromancia, pitonismo e mediunidade. Todas as pessoas que sentem alguma capacidade mediúnica, quando conhecem Jesus e se convertem ao Senhor, cessam de receber tais espíritos. Saul havia determinado a expulsão e morte de todos os necromantes e adivinhos de Israel de acordo com a Torá, lei de Moisés. Levítico 20:27, Deuteronômio 18:10-12, Atos 16:18, Apocalipse 21:8. Atos 16:18, e ela insistiu em agir assim por vários dias. Finalmente Paulo irritou-se com ela, com aquela atitude, dirigindo-se ao Espírito, com letra minúscula, e dirigindo-se ao Espírito repreendeu, exclamando: ordeno a ti em nome de Jesus Cristo, retira-te dela. E ele naquele mesmo instante saiu. Aí nós lemos aqui: o nome de Jesus é autoridade suficiente para todos os espíritos malignos. Lucas 8:28, Mateus 28:18. Mateus 28:18. Então Jesus, aproximando-se deles, essa aqui está se referindo à grande comissão ali dos discípulos. Então Jesus, aproximando-se deles, lhe assegurou: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Versículo 19. Portanto, ide e fazei com que todos os povos da terra se tornem discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo quanto vos tenho ordenado. E assim eu estarei permanentemente convosco até o final dos tempos. Voltando em 1 Samuel, no comentário, então nós lemos: todas as pessoas que sentem alguma capacidade mediúnica, quando conhecem Jesus e se convertem ao Senhor, cessam de receber tais espíritos. Saul havia determinado a expulsão e morte de todos os necromantes e adivinhos de Israel de acordo com a Torá, lei de Moisés.
Foi daí que eu li ali Atos 16, 18 e depois Mateus, falando sobre a autoridade de Jesus. Continuando aqui, ó. Contudo, parece que ele sabia onde se podia achar uma mulher com dotes mediúnicos. Uma pessoa desesperada sempre se encontra com alguém que tem um conhecido místico, que pode consultar os astros ou os mortos e dar um jeito na situação. Versículo 7, que já vamos ler. Entretanto, consultar mortos, espíritos do além, ou tomar parte em qualquer tipo de mandinga ou feitiçaria é pecado grave, semelhante ao da idolatria e da rebeldia contra Deus. Samuel, considerado o segundo profeta em importância no Antigo Testamento, depois de Moisés, ainda que fosse tecnicamente possível, jamais se permitiria cometer um pecado grotesco desses.